Então, como foi viajar para a Europa nesse momento, com essa explosão de casos aí que teve, com tantas restrições, né? Bom, vou te falar que foi tenso. Claro que antes de viajar, a gente estava acompanhando como é que estava a situação, né? A gente sabia que estava tendo ali uma explosão de casos, mas olha, nada se compara ao que a gente viu quando a gente chegou lá. Primeiro que quando a gente chegou em Paris, foi exatamente o dia que Paris começou a bater os recordes de caso, enfim. Bom, mas deixa eu começar do começo, né? Então a gente chegou na Europa por Amsterdã. Aí assim, Amsterdã, a gente já sabia quando a gente foi para lá que a cidade estava em lockdown. Até aí tudo bem, porque a gente já tinha ido para Amsterdã uma vez, né? Eu, na verdade, já tinha ido duas vezes, então passeios, lugares ali na cidade, a gente já conhecia bastante coisa. E nessa viagem, na verdade, a gente só ia chegar e sair da Europa por Amsterdã. Então, no primeiro dia, no dia que a gente chegou lá, a gente ia ficar só algumas horas, e no último dia, a gente ia ficar um dia só. Na volta, a gente ia ficar um dia só. E aí, assim, a gente sabia que tinha restaurantes abertos, mercados abertos e que era permitido você passear pela rua normal, tá? Não tinha isso de você não poder ficar na rua, se te pegassem na rua e você não estivesse fazendo uma coisa essencial, não tinha essa restrição. Passear pela rua era normal. Mas, quando a gente chegou lá, qual foi a situação que a gente se deparou? Realmente, mercados abertos tinha normal, mas restaurante não era bem assim a situação. Os restaurantes, boa parte deles não estava funcionando e muitos restaurantes que estavam funcionando, eles não estavam com o seu cardápio normal. Então você chegava na porta do restaurante, você via ali o cardápio do lugar, ele era maravilhoso. Só que daí você entrava para pedir alguma coisa, porque daí assim, você não poderia usar o restaurante dentro. Não é que o restaurante estava funcionando para você comer, era só o pegue e leve, tá? Então você entrava para fazer o teu pedido, para poder levar, o cardápio que eles apresentavam ali na porta não estava valendo. A maioria dos restaurantes tinha lá dois, três tipos de sanduíche e muitas vezes um único tipo de sopa. Era isso que tinha para comer na maioria dos lugares. Então, assim, no último dia, né, que a gente ficou lá algum tempo, a gente demorou para achar um lugar para comer e quando a gente achou, aí era para comer na rua ou, enfim, levar para hospedagem e tal, mas aí assim, como a gente estava passeando pela cidade, ficava ruim de você ir até a hospedagem, comer e voltar. Então a gente acabava comendo na rua. Aí a gente comeu em escadaria de igreja, comemos sentada num banco lá da praça. Só que o problema é que estava frio e chovendo pra caramba. Então essa foi a nossa realidade em Amsterdã. E aí uma coisa assim que nos chocou bastante quando a gente chegou é que assim, em Amsterdã, especialmente em Amsterdã, você não via pessoas usando máscara. E a gente aqui no Brasil, a gente incorporou essa cultura da máscara, né? A grande maioria dos lugares aí, a máscara foi um item obrigatório, né? Em boa parte aí da pandemia, mesmo na rua, em alguns momentos você tinha que usar, em locais fechados, ainda hoje, em muitos locais a gente usa a máscara, né? Então, para nós é uma coisa assim que incorporou e eu acho que super ajuda aí nessa questão de você evitar o contágio, né? Mas lá eles não têm essa cultura. Então, assim, fora dos lugares fechados, fora de supermercado, fora de nesse momento que você entra no restaurante para fazer o pedido, não precisa usar máscara. Então, na rua, você não vê absolutamente ninguém usando máscara. Então, assim, você chegar lá na Europa, ver várias pessoas reunidas. Assim, Amsterdã até que não tinha tanta gente, até porque com a cidade em lockdown, as pessoas que moram em Amsterdã, boa parte delas saiu da cidade, então assim, não tinha realmente tanta gente na cidade. Mas de qualquer forma, todas as pessoas que você via sem máscara. E aí, com a explosão de casos que a gente sabia que estava acontecendo, foi um pouco chocante pra gente. E inclusive, no último dia que a gente estava lá, estava tendo um protesto justamente por essa questão da exigência do uso de máscara em alguns locais e do lockdown. Eles super contra, eles são bastante anti-máscara, anti-vacina. Então tava lá aquele monte de gente reunida fazendo protesto, todo mundo sem máscara. Então aquilo realmente foi bastante assustador pra gente. Então essa foi a situação que a gente viveu em Amsterdã.
Já em Paris, a situação foi um pouco diferente e um pouco até mais complicada. Porque Paris era realmente a nossa viagem, né? Então a gente foi para Paris, ficamos 6 dias e a gente tinha planos, né, a princípio, de ir em alguns lugares. A gente queria voltar no Museu do Louvre, que na outra viagem que a gente foi, a gente só conseguiu ir uma vez, e o Museu do Louvre não é um lugar que você consiga, em uma única visita, apreciar tudo que tem lá, se você gosta de museu, né? Então é preciso realmente pelo menos 2, 3 visitas ali. Então a gente tinha planos de voltar no Museu do Louvre e a gente queria muito ir no Castelo de Versalhes, que é um lugar que a gente não conhece, da outra viagem não deu tempo. A gente queria muito ir nessa viagem. Só que daí chegando lá, vendo a realidade, vendo essa questão aí da explosão de casos, no período em que a gente esteve lá, foi o período onde recordes, dia após dia, eram batidos. Teve um dia que na França foram registrados 244 mil casos de pessoas contaminadas. Isso foi um recorde não só na França, mas foi um recorde na Europa durante a pandemia inteira. Então imagine a gente chegar lá para viajar, para se divertir, para curtir e se deparar com uma realidade dessa, né? E aí o que aconteceu? Aí também, em Paris, você não via ninguém de máscara, porque também eles não têm a cultura de usar máscara em locais abertos. Só que diferente de Amsterdã, em Paris, muita gente, muita gente, muita gente. Paris é uma cidade absurdamente turística, né? E aí, assim, a impressão que a gente tinha andando na rua é que todas as pessoas do mundo resolveram ir para Paris junto com a gente. Então, muita gente aglomerada e todo mundo sem máscara. Então, a gente chegou ali, se deparou com essa situação. Primeira coisa que a gente pensou, bom, não vamos nos passeios que a gente tinha se programado, porque nessa situação não tem a menor condição da gente entrar num lugar fechado, por mais que a gente esteja de máscara, entrar num lugar fechado, cheio de gente, porque Castelo de Versalhes e Museu do Louvre, com certeza, estão entre os lugares mais procurados pelos turistas, né? Então já descartamos. Aí, restaurante também, a gente. Porque assim, o problema lá de Paris é que os restaurantes, as mesas são uma mesa grudadinha na outra. Eles têm esse costume, uma mesa grudadinha na outra, e aí assim, você tá em 2 pessoas, você não senta de lado na mesa. Você senta uma pessoa de frente para outra, e aí do seu lado, 2 pessoas estranhas a você, né? Uma de frente para outra e todo mundo grudadinho. Numa situação normal, até acho bacana isso, porque você acaba até, de repente, socializando. Mas numa situação de pandemia como a gente está vivendo, com certeza não é o recomendável, né? E assim, não existe isso de mesa sim, mesa não, continua ali, todo mundo grudado, todas as mesas ocupadas, então qual foi a nossa opção? Não vamos frequentar restaurantes na parte interna. Então, assim, teve um dia que a gente foi num restaurante à noite jantar e ficamos do lado de fora do restaurante. Passamos um baita de um frio, aí a gente resolveu mudar de tática. Bom, então, como a gente vai ficar só na parte externa dos restaurantes, não vamos mais jantar no restaurante. Vamos deixar para jantar no hotel, que daí pelo menos a gente tá aquecido, né? Aí a gente começou a almoçar nos restaurantes. Então a maioria deles a gente conseguia ficar do lado de fora. Aí teve um restaurante que a gente foi, que a gente ficou na parte interna, mas a gente chegou 3 horas da tarde, então o movimento já tinha acabado, tinha só mais uma mesa ocupada, que foi no dia que a gente foi em Montmartre. Aí teve um outro restaurante que a gente foi, que foi o restaurante do filme, da série da Emily em Paris. A gente agendou, né? A gente reservou e chegamos meio-dia, que foi a hora que o restaurante abriu. Para daí a gente pegar a mesa que fosse mais ventilada, que no caso era a mesa que era, assim, do ladinho da porta. Conseguimos pegar essa mesa, daí comemos na parte interna do restaurante. E teve um outro restaurante que a gente foi, que daí sempre nos outros restaurantes, né, que a gente foi, daí sempre do lado de fora. E quando a gente não conseguia essa opção, o que a gente fazia? Pegava e ia comer na rua. Teve um dia que a gente foi comer acho que nos jardins do Museu do Louvre. A gente pegou a nossa comidinha, achamos um canto lá no jardim com menos gente e por lá comemos. Então foi assim.
E assim, meu povo, apesar disso, apesar de todos os cuidados, a gente de máscara o tempo inteiro, claro. Inclusive lá na viagem, durante a viagem, a gente comprou máscaras, a gente levou um monte de máscara daquelas cirúrgicas, né, daqui, mas chegando lá a gente comprou aquela máscara N95, que é muito mais segura, é a máscara mais recomendável de você ter. A gente comprou essa máscara lá. Porque a gente se sentiu realmente mais segura. Apesar de todos esses cuidados, na véspera de voltar para casa, um dia antes de voltar para casa, eu testei positivo. É isso mesmo, eu testei positivo na véspera de voltar para casa, 24 horas antes de voltar para casa. Enfim, foi um perrengue, foi uma tristeza, uma choradeira, um desespero, mas no final, graças a Deus, tudo deu certo. Não vou falar aqui nessa aula todos os detalhes aí que a gente viveu aí nessas 24 horas, tá? Para não ficar muito longa a aula, mas eu vou deixar aqui embaixo o link da live que eu fiz lá no Instagram, aonde eu conto todos os detalhes aí desse momento, tá bom? Vai lá assistir a live que vale super a pena, até para você decidir se você viaja agora ou não. Então, assim, gente, com tudo isso que eu te contei, o que que eu te digo, né? Se vale a pena você viajar agora, nesse momento, nesses próximos meses aí. Tô gravando esse vídeo, tô gravando essa aula no mês de janeiro, faz nem 10 dias que eu voltei de lá. A situação tá complicadíssima. Então, assim, se você viaja agora, né? Mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, que a situação deve permanecer ainda um pouco complicada. Eu te diria que talvez não seja o melhor momento, então dá uma pensada aí se vale a pena você viajar, porque assim, eu com todos os cuidados que eu tomei, com todas as limitações, com todos os passeios que eu deixei de fazer, ainda assim acabei me contaminando. Não vou saber te dizer em qual momento, se de repente no metrô, ou mesmo em um dos restaurantes, apesar de todos os cuidados, enfim, não tem como saber. Alguém espirrar perto de mim ou tossir perto de mim, isso não aconteceu. Então, provavelmente, eu imagino que eu peguei no ar, realmente. Então, assim, nesse momento, o que a gente tá vendo é que, apesar dos cuidados, todo mundo tá se contaminando. Então, se você puder evitar aí nesse momento, pelo menos para países onde a contaminação tá tão grande, né, como na Europa, nos Estados Unidos, eu aconselharia que você evitasse. Mais para frente, com certeza, eu realmente acredito que essa variante ela não vai durar muito tempo. Então, daqui a pouco tudo isso já vai passar e a gente vacinado, com certeza, vai passar mais rápido. Então, nesse momento, eu realmente te aconselho que, de repente, você repense, porque assim, o grande problema não é nem você se contaminar, porque como a gente tem visto, e foi o que aconteceu comigo, o sintoma vai ser muito tranquilo, o Covid deve durar muito pouco tempo, é o que a gente normalmente tem visto. Se você é vacinado, não terá maiores consequências. O problema é você se contaminar durante a viagem, aí você vai ter que fazer isolamento, vai perder ali os seus dias de passeio e, principalmente, você corre o risco de ter que ficar lá, não conseguir embarcar de volta, e aí você tem que fazer quarentena em dólar ou em euro, gastar uma fortuna, de repente, para remarcar sua passagem, porque as companhias aéreas não têm obrigação de remarcar sua passagem sem custo, tá? Elas podem sim te cobrar o custo de uma remarcação em cima da hora, com todas as taxas, todas as multas. Então, quanto que vai te custar essa brincadeira, né? Provavelmente o preço de uma outra viagem. Então, assim, eu fui, fiz a viagem, apesar dos riscos, sabia dos riscos que eu estava correndo. Chegando lá, a situação estava bem mais complicada do que a gente tinha notícia aqui, mas enfim, graças a Deus, no meu caso, tudo terminou bem, não precisei gastar mais com quarentena, mas é o conselho que eu te dou, tá bom?